Apito árbitro! Começa mais um podcast do Futebol Moleque. Com essa abertura maravilhosa e diferenciada hoje com o hino da Champions, o nosso assunto é óbvio. Eu sou o Nick Ribeiro e estou aqui. Tarso na área e se me derrubar é pênalti. Hoje falaremos, obviamente, da final da Champions League que rolará amanhã entre Real Madrid e Liverpool. Será que Liverpool veio aí pra desbancar a grande superioridade do Real Madrid? Quem vai levantar a orelhuda em Kiev? Vamos falar disso agora. Tá. A estrutura do podcast de hoje será a seguinte. Para começar aqui nossa discussão, a gente vai falar sobre a trajetória dos times. Mas a gente não vai falar muito da fase de grupos, a gente vai pegar mais na parte eliminatória, a partir das oitavas de final. A gente só vai dar uma pincelada e uma resumida no que foi a fase de grupo para cada um dos times. A fase de grupos. Eu dei uma gaguejada. No grupo E, o Liverpool ficou em primeiro lugar até com certa comodidade. E o grupo ficou todo na tabuada do 3, né? Porque o Liverpool ficou com 12, o Sevilla ficou com 9, o Spartak Moscou ficou com 6 e o Maribor. Vamos chamar de Marlboro? Marlboro. O Marlboro ficou com 3. Então 3, 6, 9, 12. E esse grupo era previsível que o Liverpool e o Sevilla iam se classificar. Sim, eram só os times mais fortes ali. Detalhe para duas goleadas do Liverpool que fez 2-7-0. Um contra o Spartak de Moscou e um contra o Maribor. Marlboro. 7-0 pro Liverpool nesses dois jogos. Então o Liverpool deu uma empolgada e não perdeu nenhum jogo da fase de grupos, nenhuma derrota pro Liverpool, invicto passou da primeira fase. Com o detalhe de que o Liverpool disputou a pré-Champions, né, os playoffs da Champions. Exatamente. Contra o Hoffenheim e passou com tranquilidade. E o Liverpool passou fazendo 23 gols, batendo o recorde do Borussia Dortmund, que era 21 gols. Só que nessa mesma edição, o PSG bateu o recorde do Liverpool e fez 25 gols. E aí ficou meio apagada essa conquista do Liverpool. Mas eles bateram o recorde do Bayern de Munique. Tá certa a indignação. Enquanto no grupo do Real Madrid tínhamos Tottenham, Real, Borussia Dortmund e Apoel. Então o que se imaginava é que o Apoel ia ser saco de pancadas e os três ali mais tradicionais, mais fortes, iam brigar pelas duas vagas, com grande probabilidade do Real Madrid ser o primeiro colocado, tranquilamente. Só que o Borussia Dortmund decepcionou a todos e só fez 2 pontos, empatando 2 jogos contra o Apoel, que é um time do Chipre. Então, foi alguma coisa totalmente aleatória. E super decepcionante. O Borussia Dortmund passou nesse grupo sem nenhuma vitória. Tinha que ter ganhado pelo menos do Apoel. Sim. Super decepcionante. O Borussia Dortmund devia ter ficado em último do grupo. Dos 4 do grupo, o Borussia Dortmund devia ter ficado em quinto pela decepção e por ser um time grande e não ter conseguido ganhar nem do Apoel, com todo respeito ao Apoel. O Borussia Dortmund devia ser direcionado pra Sul-Americana. Ou pra Série B do Alemão, direto. Série B do Alemão, só por ter ido mal na Champions, que é uma competição europeia. Exatamente, eles não são dignos nem de ir pra Libertadores. Vai disputar o Campeonato Paulista. E outra coisa que é interessante falar, aí teve o Tottenham em primeiro e o Real Madrid em segundo, né? Que o Tottenham entrou muito forte pra essa edição da Champions League, meteu 3-0 no Real Madrid, mas... 3-1 do Real Madrid. Mas o Real Madrid terminou como o terceiro melhor ataque, com 17 gols. Exatamente, a diferença de pontos, o Tottenham fez 16 pontos e o Real Madrid fez 13 nesse grupo. E a diferença de pontos entre eles é justamente a vitória que o Tottenham teve sobre o Real Madrid. Então o Tottenham ficou 3 pontos na frente por ter ganhado do Real e surpreendido a todos, né? Porque todo mundo achava que o Real ia se classificar em primeiro nesse grupo por ser um time enorme. Porém, o Real começou a temporada muito mal, só que... como sempre, o Real tem muita força na UEFA Champions League e aí consegue compensar uma temporada tão ruim quanto foi essa e chegar na final da Champions em um ano que parecia estar perdido pro Real.
Agora vamos para a parte que mais interessa, que é o mata-mata, oitavas de final. O Real Madrid caiu contra o Paris Saint-Germain e muita gente esperou que esse fosse o grande confronto das oitavas. Todo mundo tava esperando que o Paris Saint-Germain ia dar muito, muito trabalho pro Real Madrid e acabou que não deu trabalho nenhum. Exatamente. Primeiro jogo, o Real Madrid meteu 3-1 no PSG. A camisa pesou muito. Sabe aquele jornal de Madrid que sempre faz as reportagens a favor do Madrid? Tem até o da Espanha que faz, aliás, o da Catalunha que faz virado pro Barcelona. E tem esse negócio super desbalanceado. E eles colocaram na capa, antes do confronto do Real e PSG nas oitavas, eles não colocaram nada na capa. Eles só colocaram o escudinho que tem na manga do Real Madrid com 12 Champions. Olha só. Carteirada da porra. Pô, bonito, hein? Gostei. Uma puta de uma carteirada no PSG que não tem nenhuma Champions. Não tem como, cara. O PSG... Meu pai gosta de usar uma expressão que é jogou como sempre e perdeu como... Jogou como nunca e perdeu como sempre. Jogou como nunca e perdeu como sempre. Cara, é exatamente a definição do PSG. PSG pulverizou o recorde do Borussia na fase de grupos. Meteu 25 gols na fase de grupos. 25 gols dividido por 6 jogos. É uma média muito boa. Pouco menos que 5 gols por jogo. Aí você vai para as oitavas contra o Real Madrid, tentando peitar o Real Madrid com 12 Champions. E, tipo, perde como um time pequeno. Sim. O Real Madrid meteu 3-1 no Apoel, por exemplo. Exatamente, cara. E aí começava a redenção do Real Madrid, que até então estava fazendo uma temporada ruim nos campeonatos espanhóis, né, na Copa do Rei e na Liga. Só que aí começou a redenção do Real Madrid, mostrando que a Champions League é a casa do Real Madrid, cara. Ele se sente em casa e ele pode superar uma temporada péssima só pela Champions League. Exatamente. Real Madrid humilhou o PSG 3-1 na ida em Madrid, e na volta o PSG abriu o placar, todo mundo achou que fosse dar em alguma coisa, tomou a virada 2-1 pro Real. Mas sabe o que mais... Eu tava torcendo pro PSG nesse jogo por causa que eu queria ver o Ney campeão mesmo, mas o que mais me doeu nesse jogo é que o PSG abriu o placar lá no Santiago Bernabéu e ele manteve aberto até, tipo, mais da metade do segundo tempo. E aí o negócio desandou. Aí o Real Madrid fez 3 gols muito rápido. Inclusive aquela jogadaça do Marcelo também, que ele meteu o golaço. Enquanto isso, as oitavas de final do Liverpool foram extremamente tranquilas. Pegaram o Porto de Portugal e em Portugal o Liverpool fez 5-0 e na volta só administrou 0-0, placar agregado 5-0 Liverpool, classificação tranquila. Eu acho legal essa Champions do Liverpool, porque eles metiam os resultados corajosos, assim. Eles não precisavam continuar metendo gol depois de fazer 3-0 no Porto, lá em Portugal. Tudo bem, a Champions é imprevisível e tudo, mas eles podiam tirar um pouquinho o pé pra não correr risco de lesão, mas não, eles fizeram 5, se esforçaram pra não tomar nenhum. Então eu acho pra mim muito... tem que fazer mesmo. Eu acho isso muito legal, muito corajoso. Tem que aplaudir esse time do Liverpool porque o trio de ataque, seja quando o Coutinho ainda tava ou agora com o Salah, Mané e Firmino, é um trio que conversa muito bem, que as jogadas saem, fluem muito bem. E eles não se cansam disso, eles querem continuar marcando, independente de como o jogo tá, independente da fase que é. Sim, a gente já comentou um pouco mais sobre esse trio no nosso episódio do Jesus contra Firmino, no nosso primeiro 1 contra 1. Então, se você quiser escutar mais da gente falando desse lindo ataque que é o MSF, dá uma olhadinha nesse episódio. Mas aí, sabe uma coisa que eu acho engraçado nesse resultado do Liverpool? Que o Liverpool parece que não sabe jogar em casa. Foi que nem no outro jogo lá. Foi no Apoel. Foi Liverpool contra o Maori? Esqueci já o nome do time. Malbore, isso. E foi que nem na primeira fase, o Liverpool contra o Malbore. Fez 7-0 fora de casa. E em casa fez 1-1. Foi 1-1, né? Foi 1-1 ou 0-0. A gente acabou de comentar, mas já esqueceu. E aí a mesma coisa aí, o Liverpool meteu 5-0 no Estádio do Dragão, que é conhecido ser forte, a favor do Porto. E em casa, eu lembro que o Liverpool jogando em casa, imagina,
vai meter 7x0, 8x0, aí terminou 0x0. Mas se eu não me engano, o Klopp botou um mistão nesse jogo. Ah, é? Então... Se eu não me engano, sim. Então o mistão era pra meter pelo menos 4. Se eu não me engano, cara, mas eu não arriscaria colocar um misto, não, porque... é Champions, né? E essa Champions se mostrou muito imprevisível, cara. Fase quartas de final, aí vai doer o coração, rapaz. Vai doer o coração. Ai, cara, olha esses resultados, velho. Jogo de ida em Turim, na Itália. Juventus 0, Real Madrid 3. O Real, cara, a Juventus nesse jogo... Nossa, comenta aí. Então, cara, a Juventus eu acho que é um dos poucos times que ele tem um amor dividido por muitos, né? Então, nesse jogo, não só partiu o coração dos torcedores da Juventus, mas como partiu muito dos nossos. Esse jogo do Real Madrid, a gente esperava, porque a Juventus, na fase anterior, tinha eliminado o Tottenham, que via super embalado. A fase de grupos do Tottenham, a gente comentou aqui, ganhou do Real Madrid, foi primeiro do grupo, num grupo que tinha Real Madrid. O Tottenham deu aperto pro Real Madrid, conseguiu um empate e uma vitória nos 2 confrontos que fez contra o Real. E aí foi enfrentar a Juventus na raça, com muita força, cara, com muita vontade, conseguiu a classificação pra cima do Tottenham. Na casa do Tottenham. Na casa do que Tottenham. Foi mais impressionante num ainda. jogo totalmente maluco. Foi um jogo foda aqui. Foi demais aquele jogo. E aí a Juventus vai enfrentar o Real e toma um 3x0, cara, que o time parecia que tava observando o Real jogar. Foi foda de assistir esse jogo. A Juventus, a gente tava... Foi mais ou menos o que a gente pensou do PSG. Vai ser um time que vai peitar de cara a cara. Mais pra frente a gente vai ver que o Juventus realmente peitou de cara a cara o Real Madrid. Mas esse jogo eles jogaram como time pequeno. Sim, né? E é o jogo da bicicleta A fatídica bicicleta do CR7. Do CR7. Né? Puta de um golaço, Porra. cara. E aí, no jogo de volta... O que eu ameaço dizer que foi o melhor jogo da Champions até agora. Foi demais, cara. O Real Madrid, na Espanha, perdeu para a Juventus. Até os 90 e tantos minutos, a Juventus estava fazendo 3x0 e levando o jogo para os pênaltis. Com gols, 2 gols do Mandzukic e 1 gol do Matuidi. E o Real Madrid, naquele pênalti que todo mundo conhece, do Benatia, em cima do Vázquez, fez 3x1 e a Juve foi eliminada, cara. Esse pênalti, assim, eu acho que numa escala de porcentagem, o pênalti é discutível, mas um discutível 80% pra foi e 20% pra não foi. Era um pênalti realmente bem marcável. Mas a expulsão do Buffon, foi cara... ridícula. Tudo bem, o Buffon não ia pegar aquele pênalti maravilhoso do Cristiano Ronaldo. Puta pênalti bem batido. Mas, nossa, esse jogo foi foda, cara. Esse jogo foi lindo. Eu lembro que eu tava na casa do meu tio, eu comecei a assistir o jogo. Do nada, o Mandzukic mete 2 gols. E aí o Real Madrid totalmente apático. Como a Juventus estava no primeiro jogo, o Real Madrid ficou no segundo. Só observando o jogo. Quando eu saí da casa do meu tio, peguei o Uber, fui pra minha casa, eu liguei a TV, o Matuidi tinha feito o 3º gol. Eu fiquei, caralho, esse jogo vai virar a Juventus, vai virar. Aí teve o fatídico pênalti. Mas, cara, eu lembro que uma das cenas que eu mais achei da hora foi quando o Buffon saiu de campo, tava todo mundo vibrando. Ele saiu, por mais que ele tenha saído de campo expulso, não foi uma coisa legal de ver, por causa que ele não merecia ser expulso, né? Mas aí, o Chesney abraçou ele e gritou alguma coisa na orelha, mas gritou com raiva, eu vou pegar essa porra, sabe? Eu falei, o Chesney vai pegar essa porra. Eu também mano. achei, cara, o Chesney entrou numa vontade que cara, eu falei... mas ele pegou assim numa vontade, o Buffon, caralho, o E o Chesney vai pegar. deu pra ver, aqui a bola do Cristiano Ronaldo foi perfeita, velho. Cara, foi muito pênalti, rápida, velho, foi foi muito incrível. forte. Só que o Chesney, ele pulou na bola, deu pra ver que ele pulou com uma vontade, assim, cara, vou pegar essa porra, só que ele pulou pro outro lado. Nossa, mano, me arrepiou toda hora. Porra, eu tava assim, cara, é uma das coisas do destino, o Chesney vai pegar essa porra. Acabou que ele não pegou, né? Vamos pro jogo do Liverpool, que aí já não foi tão empolgante Isso, assim. Real Madrid classificado.
Ah, eu acho que foi bem empolgante, cara, porque o Liverpool, eu vou falar pra você, o Liverpool nos últimos anos, ele, entre aspas, ia perdendo um pouquinho do respeito, né? Porque é que nem o Milan, por exemplo. Quanto mais tempo o time, por mais que ele seja tradicional, quanto mais tempo ele fica sem vencer grandes títulos, sem ter grandes times, sem fazer boas campanhas, você vai... esquecendo o quão grande ele é. E o Liverpool é enorme. E o Liverpool, essa temporada, você foi ver ele na Champions. Eu, particularmente, comecei o Liverpool na Champions, eu falei, vai passar aí da fase de grupo, vai cair nas oitavas. Aí chegou nas oitavas, daí passou das oitavas, daí, agora vai pegar o City nas quartas. E, cara, esse time, você foi olhando, você não foi dando fé. Daqui a pouco ele tava metendo umas goleadas 7-0, outro 7-0, 5-0. Daqui a pouco você tava... Eita porra, esse Liverpool tá bem, velho. Tá bem pra porra. Porque a gente sempre olhava o trio de ataque do Liverpool, a gente sempre olhava o jeito que eles jogavam e admirava. Porém, a gente não botava ele como um candidato a chegar numa final de Champions. Exatamente. E foi surpreendendo a cada passo que eles davam. Então, eu acho que o que mais surpreendeu nessa fase pro Liverpool foi ter metido 3-0 do Manchester City, cara. Por causa que o Manchester City é um time colossal, está um time colossal, né? E o Liverpool, não teve conhecimento deles, meteram 3-0. O Manchester City ganhou a Premier com 100 pontos. É a primeira vez na história que um time fez isso na Premier League. Imagina, o Liverpool fez esse time de babaca nas quartas de final. Você fazer 3-0 num time que tá nas quartas de final da Champions é naturalmente muito difícil. Champions. Tá nas quartas de final da Champions. Você fazer 3-0 num time que tá nas quartas... Não, deixa Champions mesmo. Não, eu quero corrigir. Você fazer 3-0 num time que tá nas quartas... Você fazer 3-0 num time que tá nas quartas de final da Champions... Ai, mano, deixa assim, já era. Agora imagina você fazer 3-0 no time do Pep Guardiola, cara. É muito difícil. Não, e eu acho que o Manchester City, ele é um dos poucos times do mundo em que, não tá faltando nada pro time. Ele tem um goleiro bom, que é o Ederson, tem laterais bons, que é o Walker. Aí, tem o meio com o De Bruyne. O De Bruyne hoje é um dos melhores jogadores do mundo. E tem o ataque com o Agüero, Gabriel com o Jesus, que é coraçãozinho, porra. Sané. O Sané também tá jogando pra porra. O Sterling também, que fez uma temporada espetacular. E a zaga também é boa. Laporte e Otamendi, excelente zaga. E o Liverpool fez 3-0 em casa em cima do Manchester City. E na volta, que você ia falar, aí o Liverpool vai vir se segurando mais e tal. O Liverpool ganhou também. Na casa do City, 2-1 pro Liverpool. Colossal, cara. O Liverpool passou de fase com uma prioridade que aí todo mundo começou a dar mais respeito pro Liverpool. Com certeza. Pode vir muita gente falando nesse jogo, falando assim, mas o Liverpool roubou naquele gol que acho que foi o Sané que fez, né? Que tava impedido, mas não tava impedido. Mas, cara, eu acredito que mesmo se aquele gol tivesse sido válido, o Liverpool ia meter e ia ganhar também, mano. O Guardiola saiu revoltado do campo nesse jogo e tal, mas eu acho que foi uma classificação mais do que justa para um time que levou a sério o tempo inteiro as duas partidas e fez algo totalmente inesperado, que é 3-0 em cima do City. E eles estavam vindo da perda do Coutinho, né, que era um dos principais jogadores do time. E aí mostraram que o Coutinho não fez falta. Eles entraram para ganhar e ganharam. Semifinais da UEFA Champions League. Cara, e essas semifinais, acho que de ambos os times, tanto do Liverpool quanto do Real Madrid, acho que foram incríveis. Foram muito épicas e começou com Bayern de Munique e Real Madrid. Em Munique, o Bayern perdeu de 2-1 pro Real Madrid. O Bayern tem esse costume de tremer perante o Real Madrid, né? Tem. É foda, mano. É sempre quando eles se encontram, eles perdem. Eu fico puto com essa porra, mano. Perder do Real Madrid é normal, mas é que... Perder sempre. Exatamente, tendo um time que bate de frente e perder tantos confrontos assim não é normal quando você tem um time que consegue bater de frente. Uhum. Mas foi muito questão também de erros individuais. O Bayern abriu o placar com o Kimmich
que é um puta de um lateral direito, diga-se de passagem, pra mim tá entre os melhores do mundo hoje, laterais direitos. E aí no segundo Só tempo, perde cara... pro Fagner. E aí, em erros individuais, principalmente do próprio Rafinha... O Rafinha errou demais nesse jogo. Errou, cara. E aí o Real Madrid virou o jogo, meteu 2-1. E, pô, o time perder em casa o primeiro confronto... E já deu aquela desanimada. Dá uma desanimada. E enfrentar o Real Madrid no Santiago Bernabéu é uma missão muito difícil. Porém, existia uma inspiração dada de um certo time de Turim, que venceu o Real Madrid de 3-1 no Santiago Bernabéu. E aí o Bayern de Munique queria fazer o mesmo, só que não conseguiu. Pô, mas esse jogo também foi muito legal. Esse jogo foi muito legal, cara. O Bayern abriu o placar 1-0 com o Kimmich também. O Kimmich abriu isso de novo. Logo no comecinho, né? Foi tipo, acho que 4 minutos. 4 minutos, 2 ou 4 minutos, alguma coisa assim. Foi algum dos dois. Se não, foi 3. Daí o Real Madrid virou pra 2-1, o Bayern empatou o jogo, e aí com mais um gol, o Bayern classificava com 3-2 em Madrid. E o Bayern pressionou, tentou de todo jeito, e uma guerra, e o Lewandowski não aparecia, me dava uma agonia, cara. É foda, eu odeio ver jogo quando o Lewandowski tá jogando e ele não aparece. Porque, mano, o Lewandowski é excelente. Ele é muito bom, a gente E nesse jogo é pra ele aparecer, mas aí tava me dando uma agonia também, cara. Ele sofreu, cara, ele jogou mal o Lewandowski. Sim. Eu acho que o detalhe desses dois jogos é que, sinceramente, eu acho que o Cristiano Ronaldo jogou mal mesmo. Não é que ele não decidiu nem nada, eu acho que ele jogou mal, cara, o Cristiano Ronaldo, os dois jogos, não só o jogo de volta. E aí um ponto interessante que eu queria levantar sobre o Real Madrid, baseado nas quartas e nas semifinais, é que os 11 titulares do Real Madrid, quando juntos, são quase imbatíveis. Só que cada jogador do Real Madrid tem uma importância tão grande que quando um deles tá fora do time titular, já abala muito o time, já muda o jeito do time jogar. Então, por exemplo, contra a Juventus no jogo de volta, no Santiago Bernabéu, o Real Madrid sofreu muito e tomou 3 gols dentro de casa para a Juventus, além, é claro, da eficiência da Juventus naquele jogo, muito por conta de que o Sérgio Ramos não estava comandando a zaga. Tava fora do jogo, né? Exatamente. E nesse jogo contra o Bayern de Munique, quem tava de fora era o Casemiro, que tinha começado no banco, acho que ele tava com problema físico, e você vê, cara, que tira uma pecinha desse time ideal do Real Madrid, desses 11 titulares ideal, e já bagunça tudo, porque justamente o Sérgio Ramos é quem comanda a zaga. O Casemiro é o xerifão, ele é a muralha, ele é o xerifão lá do meio do Real Madrid. Primeiro volante espetacular, assim. Então saiu ele, o time já deu uma descontrolada e passou aperto com... numa bola lá que o Bayern faz uma boa jogada, numa bola cruzada na área, o Real poderia ter sido eliminado. O Real é um time tão acertadinho com o seu time ideal, com seus 11 ideais, que quando tira uma pecinha, talvez eles fiquem bem mais vulneráveis. É uma filosofia muito interessante. Vamos chamar a filosofia de pirâmide de cartas. Se você faz uma pirâmide de cartas, você tira uma carta e a pirâmide toda desmonta. Acho que poderia se assimilar isso. Que incrível, olha isso, que coisa linda. Aqui tem cultura. Filosofia moleque. Filosofia moleque. A gente tá com um projetinho aí de colocar moleque em todo final de quadro ou de qualquer coisa que a gente fizer. Exatamente. A gente vai fazer a nossa prova na faculdade, Tarso Caetano de Jesus moleque. Rapaz, vamos mudar o arroba do Instagram. E agora vamos pra a outra semifinal que eu acho que foi ainda mais louca que a do Real Madrid. Foi intenso, cara. Meu Deus do céu. Jogo de ida na Inglaterra, Liverpool 5, com um show, um espetáculo de Mohamed Salah, e o Roma 2. 5-2, ficou meio confuso. 5-2 pro Liverpool, no Anfield, na Inglaterra. Então, cara, esse jogo... Eu confesso que nesse jogo eu tava torcendo pra Roma. Durante, acho que nas oitavas, eu meio que abandonei torcer só pra um time, porque eu tava torcendo pro PSG. O PSG foi eliminado. Aí eu parei de torcer só pra um time, então eu comecei a torcer pela
imprevisibilidade do campeonato. Aí o que aconteceu? Eu tava torcendo muito pra Roma ganhar, porque o Liverpool entrou como favorito nesse jogo. E a Roma tinha acabado de eliminar o Barcelona em casa com 3-0. Sendo que apagou totalmente o Barcelona. Eu pensei, pô, vamos ver, né? Mas acabou que a Roma tomou um sacode lá na casa do Liverpool. Cara, esse jogo foi da hora também. Ver o Salah metendo aquele gol no ângulo. Nossa, cara. Eu fiquei muito puto na hora, porque eu tava assistindo o jogo, o sinal travou da TV. Aí eu não sabia se tinha sido gol, eu só escutei o cara gritando gol e eu não vi a imagem. Salah, esse jogo, ele tava com o demônio no corpo, mano. E aí no jogo de volta, no Estádio Olímpico de Roma, Roma 4, Liverpool 2. Cara, eu lembro que entre o jogo de ida e o jogo de volta, teve muita pergunta pro Klopp sobre a possibilidade deles já terem se classificado ou se a Roma poderia fazer uma virada. E aí o Klopp disse que eliminar o Barcelona é uma proeza que... Fazer 3-0 no Barcelona é uma proeza que só grandes times têm. E se o Liverpool fosse eliminado para Roma nesse jogo de volta... Seria um placar elástico, como foi o primeiro jogo, né? Só que ele garantiu que se o Liverpool fosse eliminado, seria mérito da Roma, porque o Liverpool não deixaria de se entregar. Exatamente. Como o Barcelona entrou de salto alto, né? Lógico que ele não falou que o Barcelona entrou de salto alto, mas não com essas palavras. Não com essas palavras, né? Mas ele quis dizer que o Liverpool não ia dar o braço a torcer, não ia entrar achando que já tá classificado, e foi isso mesmo que aconteceu, mano. O Liverpool entrou, bateu de frente, chegou a estar ganhando de 2-1, e a Roma conseguiu meter 4-2 com grandes possibilidades, teve até polêmica com relação a pênalti não marcado e tudo mais, com grande possibilidade da Roma passar. Então, com muita honra, a Roma caiu nas semifinais e poderia ter surpreendido também o Liverpool. O técnico da Roma mesmo, ele disse assim, pô, eu queria copiar e colar a atitude do time no jogo do Barcelona nesse jogo. Mas, cara, a Roma foi muito guerreira nesse jogo. Inclusive, eu acho que o Nainggolan, ele demorou a se acertar no jogo. Acho que no primeiro e no segundo gol do Liverpool, quem deu o passe errado ali foi o Nainggolan. Então ele não tava muito presente, pô, ele é um cara que ele precisa estar presente no time. Mas aí quando ele se acertou também, pô, ele meteu uma sapatada de fora quase no meio de campo, que ele meteu aquela porra daquele gol. E fez o gol de pênalti. Mano, foi do caralho. Esse jogo foi do caralho. E assim chegamos à final da UEFA Champions League. Consideração que eu tenho a fazer para a final agora é a seguinte: que a maior chance que o Liverpool tem de vencer é se o Real entrar mal do jeito que foi nos confrontos contra a Juventus e o Bayern. Mas eu já fiz a minha observação que geralmente o Real só entra desligado daquele jeito quando não são os 11 ideais que estão em campo. Os 11 titulares. Porque com os 11 titulares, o Real é quase sempre perfeito. E cresce muito em decisões e cresce muito em Champions League. Então, se fosse para colocar em uma estatística, eu colocaria que 75% do favoritismo é do Real Madrid. Os outros 25% é do Liverpool, que é um time com tradição, que tem camisa, que tá empolgado, que joga sério e que tem um dos candidatos a melhor do mundo, que é o Salah. O Salah pode desequilibrar tanto de um lado, quanto o Cristiano Ronaldo pode desequilibrar do outro. E outra coisa que eu tenho a dizer é que os 2 últimos jogos que o Cristiano Ronaldo fez na Champions, como a gente já observou aqui, ele não foi bem. E na final, ele precisa aparecer pro Real ser campeão, cara. O Liverpool não vai dar mole, o Liverpool não vai ter uma... provavelmente, né? Eu não vou cravar aqui, porque futebol é muito imprevisível. Mas eu acho que o Liverpool não vai dar uma bobeira como o Rafinha deu no primeiro jogo da semifinal, ou aquela bizarrice que o Wright fez no segundo jogo, que cravou a classificação do Real. Aquilo foi muito escroto. Eu acho, desde quando o Barcelona foi eliminado nas quartas, eu tava vendo o Liverpool como o único time a conseguir bater o Real Madrid. Então, cara, eu tô muito confiante no Liverpool. Eu acho que o Liverpool vai entrar pra ganhar. Eles não vão entrar pra fazer qualquer partidinha, eles vão entrar pra fazer a partida da vida deles. E eu acho que esse time consegue bater o Real Madrid. Eu tô dando já minha opinião aqui, eu acho que o Liverpool ganha mesmo. Vai ser campeão depois de 13 anos, desde a última Champions, né? Acho que desde a última Champions foi o último título grande deles, né?
E eles estão sem ganhar a Premier League desde 90, né? Mas, cara, eu tô confiante com o Liverpool, mano. O Liverpool vai entrar pra ganhar. Sinceramente, cara, eu não tenho coragem aqui de cravar como você cravou quem vai ser campeão e tudo mais. Mas, sinceramente, eu não tenho nada contra o Real Madrid, respeito ao maior time do mundo, até porque eu acho que quando você vai falar da grandeza de um clube, a coisa que você mais tem que levar em consideração é os títulos. Sim. E os títulos do Real Madrid arrasa com qualquer outro candidato. É o que não falta. Tipo, exatamente. Então é o maior time do mundo. Mas eu cansei, cara, de ver o Real Madrid ganhando a Champions, velho. Eu cansei mesmo, assim, nos últimos anos. E é legal pro futebol ter alguém batendo de frente, alguém quebrando uma hegemonia. Então, sinceramente, nessa final de Champions, eu vou torcer pro Liverpool. Mas não quer dizer que eu odeio o Real, que eu não quero que o Cristiano Ronaldo, que eu não gosto do Cristiano Ronaldo, nem nada disso. Eu simplesmente quero uma quebra de hegemonia e a premiação para um time que tem batalhado tanto nos últimos anos e que precisa voltar a ser respeitado com um título grande. É como você tava dizendo, cara. Como o futebol é muito imprevisível e eu disse que eu estou fã da imprevisibilidade, o Real Madrid tá indo pra ganhar. E eu tô torcendo pro Liverpool porque realmente vai ser a grande surpresa. Apesar do Liverpool nunca ter deixado de ser um time grande nem nada, eles não entraram como favoritos para chegar numa final da Champions. E chegaram na final da Champions derrubando o Manchester City, derrubando o Porto, ganhando fora de casa por 5-0, tanto o Roma na semifinal também. Então, tô confiante com eles, sim. Muita gente pediu pra gente fazer um palpite, um bolão aqui, então vamos fazer nosso primeiro bolão da história daqui do Futebol Moleque com a final da Champions League. Tarso Caetano, seu palpite. Eu acho que vai ser 2-1 pro Liverpool. Eu acho que vai ser 2 gols tipo do Mané e, sei lá, do Milner. E o do Real? Vai ser Sérgio Ramos de cabeça, como ele sempre faz toda final, vai ser Sérgio Ramos de cabeça. De praxe. E eu já acho que vai ser 2-2. Ai, pros pênaltis não. Não aguento mais vai ser pênalti, cara, eu tô falando pra você. Vai ser 2-2, com gol do Firmino e do Salah, bem previsível. E do outro lado vai ter um gol do Cristiano Ronaldo e um gol do Modric. Ou algum gol de algum meio campo. Modric, Casemiro ou Kroos. Casemiro gosta de fazer uns gols assim. E aí vai pros pênaltis. E o Cristiano Ronaldo vai perder o pênalti dele. Que não vai ser o primeiro, né? Geralmente ele é o quinto. Né? E aí vai até pras disputas... Alternadas. E aí vai ter algum pênalti... tipo do Carvajal, que o Carvajal vai errar e o Milner vai fazer e aí vai o Liverpool ser campeão. Nada contra o Real, novamente falando aqui. Só pra não ter mais polêmicas. Vamos começar a partir da próxima semana episódios especiais sobre Copa do Mundo, cara. Então os 3 próximos episódios serão especiais só sobre a Copa do Mundo, assim como esse foi da Champions League. Então é um aquecimento pra Copa, porque a gente tá muito empolgado, a gente quer falar sobre vários assuntos da Copa, e eu espero que vocês estejam junto com a gente. E para o próximo episódio, fica aberto aí pra todos vocês, fica o convite para cada ouvinte aqui do Futebol Moleque de mandar e-mails para canalfutebolmoleque@gmail.com dizendo histórias sobre Copa do Mundo, histórias que você viveu, histórias que você lembra, já para o próximo episódio que será gravado na semana que vem, na quarta-feira. E para finalizar, como não pode faltar, assine o nosso feed, compartilhe com os amigos o podcast. Se você ainda não sabe como o podcast funciona, é só baixar qualquer aplicativo que é player de podcast. Você pode baixar o aplicativo, né? E aí você entra lá, Futebol Moleque, assina o nosso feed e pode baixar os episódios para escutar no ônibus, para escutar quando você estiver a pé na rua, a hora que você quiser. Você não precisa estar com internet para escutar o podcast, só para baixar. Só baixando você já tá ajudando a gente, você já tá escutando esse podcast maravilhoso. Nós já temos outros episódios, nós já temos outros 4 episódios? 4 episódios. Nós já temos outros 4 episódios. Se você tá conhecendo a gente só agora, dá uma escutadinha nos outros que estão bem shows. Show!
Instagram, o meu Instagram é @nick.afr. O meu Instagram é @o_tarso. E também tem o Instagram da nossa página. Tem o Instagram aqui do Futebol Moleque, que é @futebol_moleque, com K. Além da nossa página do Facebook, para você curtir e acompanhar as novidades também, facebook.com/Futebol Moleque. Exatamente. Os episódios também estão disponíveis no YouTube. Para você que está mais acostumado, não está acostumado com podcast, está mais acostumado a assistir vídeos no YouTube, a gente coloca lá o episódio completinho no nosso canal do YouTube. Você pode estar escutando enquanto você está lá mexendo no seu computador. Às vezes você trabalha fazendo com o seu computador. trabalho da faculdade. Tá top, cara, do seu trabalho da faculdade, da escola. Fica à vontade para escutar em qualquer plataforma. A gente se diverte aqui fazendo e quer divertir cada um de vocês. Então, cruzamento na sua cabeça, match de bicicleta igual o CR7 e até semana que vem. Falou, gente. Até semana que vem. Tchau!